Leiamos, diz assim, palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são povo escolhido de Deus. Isso provavelmente é o que está na sua versão. Eu vou ler nesta aqui. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10 diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo. Vou ler de novo. Antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Amém, gente? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e por tantos irmãos e amigos aqui presentes. Nós oramos para que o teu Espírito Santo venha mais uma vez sobre nós. Aliás, ele já está sobre nós, em nós, mas oramos para que ele se manifeste, para que ele venha levantar o que está caído, venha encorajar o abatido, venha dar esperança ao desesperançado e venha dar salvação ao que se encontra perdido. Realiza essas coisas no nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos no teu Filho Jesus Cristo. Nós cremos que o Espírito Santo gerou vida nova em nós. E nós cremos que a tua palavra é o guia para a nossa vida. Portanto, Senhor, se manifesta, traz cura, traz libertação, traz compreensão e aprofundamento. Faz com que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos há 4 domingos pregando uma série de mensagens bíblicas cujo título é Identidade Espiritual. Quem é que nós somos? E por que é importante a gente saber quem nós somos? Porque quem não sabe o que é, não sabe nem pelo que lutar, não sabe nem pelo que viver. Uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano é ele não saber quem ele é. Quando a gente não sabe quem nós somos, normalmente nós caímos em 2 extremos. Ou a gente vive uma vida em baixa estima, e a gente se vê sempre como um coitado, como alguém que não tem esperança, que ninguém liga para a gente, isso é muito ruim. Ou a gente pode ir para o outro extremo, e no outro extremo, há pessoas que ficam arrogantes, há pessoas que ficam difícil de lidar, porque tem uma ideia exagerada sobre si mesmo. Então é muito importante que a gente compreenda quem nós somos. E é por isso que nós estamos estudando junto a carta do apóstolo Pedro. Porque Pedro, ele se preocupa em explicar à igreja que ele está pastoreando, ou às igrejas, a incutir na mente deles quem eles são. Porque eles estão passando por um momento de muita provação, de muita dificuldade. Eles estão sendo perseguidos, eles estão perdendo seus trabalhos por amor a Jesus. Eles estão passando por enfermidades. E alguns deles estão na iminência de desistir. Então Pedro vai visitar a eles, escreve a eles, diz assim: vocês precisam lembrar quem vocês são. E vocês precisam lembrar que o sofrimento de vocês vai passar. E enquanto houver sofrimento, vai haver graça de Deus também. Vocês não foram abandonados por Deus. E aí Pedro vai dizer: vocês são eleitos de Deus. E quando Pedro diz que eles são eleitos de Deus, eles começam a se encorajar.
eles começam a se animar, a confiar na esperança de um Deus que não vai os abandonar de forma nenhuma no meio do sofrimento. E Pedro dá a primeira informação de quem eles são como eleitos. Vocês são uma geração eleita. Uma geração eleita não se trata só de uma faixa etária. Uma geração eleita diz respeito a eles serem gerados de novo no Espírito. Eles receberam uma nova vida de Deus. Eles foram gerados em Deus, no amor de Deus, para a glória de Deus. Então vocês são geração eleita, jamais se esqueçam disso, dizia Pedro. Mas Pedro lembra eles também, que eles são uma geração eleita por Deus, para uma incumbência, uma missão. E qual é essa incumbência? É serem sacerdotes de Deus no nosso mundo. Eles vão viver uma vida sacerdotal. E o que é uma vida sacerdotal? É uma vida em que a própria pessoa é um sacrifício vivo de adoração a Deus. Em outras palavras, a pessoa não vive para si mesmo. Ela não vive para satisfazer os seus gostos egoístas. Ela vive para Deus. E quem vive para Deus, vive para as pessoas. Vive para abençoar as pessoas. Isso é a vida sacerdotal. A vida sacerdotal também é ser um canal de Deus para as pessoas, porque é isso que o sacerdote fazia. O sacerdote apresentava a palavra e a vontade de Deus às pessoas. E o que mais ele fazia? Ele apresentava as necessidades das pessoas a Deus. Isso é uma vida sacerdotal. É o que a gente deve ser. Nós somos chamados para viver esse sacerdócio real. Pedro vai adiante e diz assim: vocês nasceram de novo para viver a vida sacerdotal, porque eu estou fazendo uma nação santa. Vocês são separados de Deus, ou separados por Deus, para vocês entrarem em todas as dimensões da vida humana e serem transformadores desses ambientes. Na linguagem dos evangelhos, vocês serão sal, vocês serão luz nos ambientes, vocês serão o sinal do reino de Deus onde vocês estiverem. Por quê? Porque eu separei vocês, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos na força e no poder do meu Espírito. E hoje nós chegamos à quarta afirmação de Pedro. Depois dele nos dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, agora Pedro vem e nos diz: vocês são povo exclusivo de Deus. Ou em outra linguagem, vocês são propriedade exclusiva de Deus. E por que é que vocês são isso? Vocês são isso para um grande objetivo. O objetivo da missão de resgate de Deus no mundo. Deus não tem interesse em resgatar você apenas, fazer de você um bom ser humano, e você tiver uma vida tranquila, e você agradecer a Deus. Claro que Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você seja também uma bênção. Quer que você alcance pessoas que estão perdidas e precisando de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então Pedro vem e diz: vocês são um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar quem é Deus. Para anunciar as maravilhosas obras de Deus. Para anunciar que o perdido pode ser achado, que o doente pode ser curado, que o desesperado pode encontrar consolo, que aquele que não tem sentido para a vida, ele pode ganhar um sentido para a vida. E Pedro chama isso de anunciar as grandezas de Deus. Então a nossa identidade, ela vai ficando completa. Quem nós somos? Nós somos tudo isso que Pedro diz. E para que é que Deus nos chamou para tudo isso? Ele nos chamou para a gente anunciar quem é Deus, a beleza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, inclusive o juízo de Deus. Porque tudo isso faz parte do chamado das boas novas do Evangelho.
que está resumido em João 3,16. Deus amou você. Deus amou você de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, para que você que crê, você não passe a eternidade longe de Deus, para que você não viva uma vida sem sentido, para que você ganhe uma identidade espiritual. Você ganhou um Pai, o Pai nosso que está nos céus, e você ganhou um irmão mais velho, Jesus Cristo, que deu a vida por você. Em outras palavras, você já deve ter percebido, você faz parte de uma família maravilhosa, a família de Deus. Agora, como é que foi que Deus encontrou você? Não é curioso que Deus tem encontrado a gente nas situações as mais complicadas? Alguns de vocês aqui foram encontrados por Deus num evento, digamos assim, sobrenatural. Você nem sabe explicar como, mas Deus chamou a tua atenção e daqui a pouco os teus olhos foram abertos e você conheceu a Deus de uma forma que até hoje, quando você fala, você se emociona. Mas tem outras pessoas que não foi num evento sobrenatural, por assim dizer. Foi numa situação mais ou menos comum. Pessoas que nasceram num lar evangélico, pessoas que não tiveram nenhum transe espiritual ao receberem a fé, mas sentiram que no seu coração algo mudou. E daquele dia em diante, a sua vida, não é que você não tenha dificuldade, problemas, você tem, mas você tem um encorajamento e uma certeza e uma esperança que é inexplicável. Deus encontrou você. Deus encontrou você e produziu em você uma abertura dos seus olhos espirituais para você enxergar aquilo que você não enxergava antes. Então é por isso que a gente vê pessoas, discípulos de Jesus, que no meio da dificuldade, do sofrimento, essa gente é capaz de cantar. Essa gente é capaz de dividir o pouco que tem. Essa gente é capaz de compartilhar um dom. É uma gente diferente. E por que eles são diferentes? Porque eles nasceram de novo, porque eles receberam um novo coração, e eles estão vivendo uma nova vida, e eles fazem parte de uma nação santa de Deus. E quando isso acontece no nosso coração, os nossos olhos são abertos para a gente enxergar a Deus. E quando isso acontece, a Bíblia chama isso de conversão. Conversão é um ato de arrependimento do nosso modo de viver antigo e a nossa confiança ser centrada em Jesus Cristo. Isso é conversão. E quando isso acontece, tem gente se convertendo ali? É uma bebê que quer tocar ali, não tem problema não. E quando isso acontece, nós somos tomados de um poder espiritual que faz a gente revalorar a vida. Aquilo que tinha muita importância para a gente passa a não ter muito mais importância. E aquilo para o qual a gente não tinha olhos abertos, agora é tudo que a gente enxerga. Eu não sei se você já esteve diante de alguém que recebeu Jesus há poucos dias e ele sentiu essa transformação. Já esteve perto de gente assim? A pessoa está no óleo, está na unção, está na bênção, ela está na alegria. Você fala com ela, ela fala de Jesus. Aí você muda o assunto, ela volta para Jesus de novo. E por quê? Porque o coração está explodindo de alegria. Essa nova vida entrou para dentro dele e não faz mais sentido as outras coisas. O que ele quer é Jesus. O que ele quer é conhecer a Deus. O que ele quer é mergulhar nesse oceano de amor que é Deus. E aí começa uma longa caminhada na direção de conhecer profundamente a Deus. Porque, na verdade, esse é o grande objetivo da vida. Você pode conhecer muitas coisas, você pode ser um apaixonado por conhecimento, mas se você não conhecer a Deus em intimidade, a sua vida não terá valido a pena. E talvez você me perguntasse assim, como assim, pastor? Minha vida não terá valido a pena. E se eu for um profissional de sucesso? E se eu for uma pessoa bem apessoada?
E se eu for igual ao jovem rico contado nos evangelhos, que chega para Jesus e diz assim: olha, eu sou um religioso, eu cumpro os mandamentos, eu sou boa pessoa, eu tenho dinheiro, eu só preciso ser perfeito. Esse rapaz era um pouco arrogante, não era? Eu só preciso ser perfeito, o que me falta para ser perfeito? E Jesus olha para ele com amor e fala assim: só falta você abandonar todos os deuses falsos da sua vida e se converter ao único e eterno Deus. Então vai, vende tudo que você tem, porque a sua confiança está baseada nisso, e vem me seguir. E o jovem olhou para Jesus e falou: não, para mim não vai dar. E o Jesus da Bíblia nem sempre é o Jesus que a gente está vendo em alguns púlpitos hoje. Porque esse jovem, quando Jesus o amou e disse a verdade para ele em amor, e ele disse: não, Jesus, não vai dar para te servir assim, eu só sirvo com tudo que vem atrás de mim aqui. Talvez se fosse nos nossos púlpitos hoje, alguém interessante para a igreja, alguém bem sucedido, alguém que tem um bom dízimo, talvez os pastores se animassem a falar: não, nós vamos dar um jeitinho para você, senta aqui na cadeira, vamos conversar, você é gente boa, Deus ama você, está tudo certo. Mas não é isso que Jesus faz. O que Jesus faz é dizer a ele: você está perdendo a sua vida. Você acha que está bem, você não está nada bem. Você não é nem dono da sua vida, que tem um monte de coisa controlando você. Conhecer a Deus é a principal coisa da nossa existência. Isso é uma jornada longa que nós vamos caminhando na direção de Deus. E quem está caminhando na direção de Deus vai se conhecendo melhor, vai se compreendendo melhor, e vai percebendo que a sua vida só faz sentido quando você entrega a sua vida para abençoar o maior número de pessoas. Isso é o chamado de Jesus para cada um dos seus discípulos. Mas talvez apareça na sua cabeça uma pergunta: pastor, como é que eu sei que eu estou evoluindo no conhecimento de Deus, já que o Senhor disse que é a principal coisa da vida? Deus não nos deixou só nisso. Deus deu a você 2 grandes guias para você saber se você está se aproximando de Deus ou se você está se afastando de Deus. O primeiro grande guia para você conhecer a Deus chama-se Palavra de Deus. As Escrituras. É aqui que Deus se revela. É aqui que a gente conhece a história de um homem chamado Abraão, que andou com Deus, conheceu a Deus e foi chamado amigo de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. É aqui que a gente conhece a história de um homem chamado Enoque, que ele teve uma intimidade tão grande com Deus, que ele nem experimentou a morte como os humanos normais experimentam. É aqui que a gente conhece se nós estamos andando para a árvore da vida, ou nós estamos num caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal que gera morte. Morte física, morte da esperança, morte do propósito da vida. Então nós temos um guia, e esse guia é revelado em Jesus de Nazaré, porque a palavra se tornou um ser humano, o verbo se fez carne. Então como é que a gente conhece a Deus? Pela sua palavra. E pela palavra que se fez carne, Jesus Cristo, Filho. Esse é um guia. Portanto, se você não ama essa palavra, muito provavelmente você não está caminhando na direção de intimidade com Deus. Mas Deus nos deu mais um guia, além da sua palavra. Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus vive em você. Se você receber um novo coração, uma nova vida, você não é mais escravo das suas pulsões. Você não é escravo mais dos seus desejos descontrolados. Porque há uma força, um poder que vive dentro de você, que faz você dizer não às tentações e faz você dizer sim a Deus.
E é por isso que quando tem uma luta da sua carne contra o seu espírito, vai depender o quanto você está próximo de Deus. Quem vai ganhar essa luta? É por isso que Deus plantou o seu espírito dentro de nós. E Ele comunica que nós somos de Deus. E toda vez que nós fazemos alguma coisa que não glorifica a Deus, a sua consciência mostra para você. Você sabe que aquilo entristece o Espírito de Deus. E quando você percebe isso, você volta de novo para os braços do Pai, e você é recebido, e você é perdoado, e Ele coloca você de pé de novo, porque cair faz parte da atividade humana. João vai dizer assim: filhinhos, não pequem porque o pecado vai trazer consequência, vai trazer problemas para a sua vida, vai trazer morte para a sua vida, não pequem. Mas se acidentalmente acontecer, vocês têm um advogado. Então eu queria encorajar você hoje. Você não está sozinho. Diante dos seus erros, dos seus pecados, dos seus problemas, você tem duas opções. Ou você tenta ficando se justificar e continuar preso a esses pecados, ou você chama o advogado dos céus, Jesus Cristo homem, o seu Redentor, e confessa a Ele, porque a Bíblia vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas nenhuma vez ele ficará prostrado. Deus vai os levantar do chão. Isso é o Evangelho de Jesus, isso é a mensagem de Jesus. Nós temos a palavra de Deus, e nós temos o Espírito de Deus. Na palavra de Deus nós nos alimentamos, como no Salmo 1. Feliz é aquele que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então esse é um guia para a vida. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus passou a ser morada em você. Deixa eu explicar uma coisa para você entender a profundidade do amor de Deus por você. A Bíblia vai ensinar que há alguns símbolos e ocasiões que o céu se junta à terra. Algumas experiências sobrenaturais do nosso mundo. Presta atenção, os céus se juntam à terra. Vai chegar um dia que isso vai ser para sempre. Mas por enquanto no nosso mundo isso acontece de vez em quando. Por exemplo, isso acontecia no Israel antigo, no templo, no tabernáculo. Era o lugar que Deus se encontrava com o seu povo. Céus e terra se juntam. Mas no Novo Testamento, nós vamos ter algo curioso. Porque os céus e terra se juntam em Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele é homem ao mesmo tempo. Ele é a divindade onde a gente enxerga Deus, mas Ele é o homem perfeito também, que é o nosso modelo. Mas não para aí. Porque a Bíblia vai ensinar que na vinda do Espírito Santo, onde ele é derramado sobre toda a carne, no Pentecostes, vai acontecer algo extraordinário. O Espírito de Deus que visitava os seres humanos no Antigo Testamento, agora ele passa a morar dentro dos nascidos de novo. Sabe qual é a implicação disso? Que quando você está em comunhão com Deus, quando você busca uma vida em santidade com Deus, céus e terra se encontram dentro do seu coração. Porque você é morada do Deus Altíssimo. Pastor, então é por isso que eu tenho que santificar minha vida? É por isso mesmo. Porque pensa bem, se o seu corpo está sendo mal utilizado, se a sua mente está sendo mal utilizado, Deus moraria aí? O chamado de Pedro para mim e para você é para a gente saber quem nós somos em Deus. E você está aprendendo hoje que você é a morada do Espírito Santo. Amém, gente? E a pergunta é, nós estamos cuidando bem dessa morada? O nosso coração tem sido limpo todos os dias? As nossas ações e mente têm sido renovadas sempre? Deus e a glória de Deus está aparecendo na nossa vida, ao nosso redor, nas nossas ações? Pedro vai dizer assim, vocês precisam se lembrar
quem é que vocês são. Vocês têm dois guias, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E o que a gente faz com a palavra de Deus e com o Espírito Santo? A gente vive uma vida de comunhão, como a gente está fazendo aqui agora. Porque a Bíblia vai dizer que quando os discípulos de Jesus se reúnem, pode ser até 2 ou 3. Qual é a garantia que Ele nos deu? Que Ele estaria no nosso meio. Deus está aqui. Céus e terras estão se encontrando aqui hoje. E você pode desfrutar dessa experiência, se o seu coração estiver aberto para Jesus Cristo, e a sua mente estiver cativa dele. Você não está participando de uma reunião social, de uma reunião religiosa, você está participando de um encontro entre céu e terra, onde o próprio Deus está no meio de nós. Pedro continua nos ajudando a entender quem é que nós somos. E a hora que ele diz isso, ele fala assim: vocês, depois que descobriram os guias para a sua vida e aprenderam o poder da comunhão, vocês não podem esquecer da oração. Porque a oração é quando nós abrimos o nosso coração e nós falamos para Deus aquilo que a gente provavelmente não falaria para mais ninguém. Eu não sei se você tem essa experiência de oração, mas você já fez uma oração que você não contaria mais para ninguém? Já fez isso? Aquela oração que você rasga mesmo a alma e fala assim: Deus, olha só quem eu sou, o que eu fiz, o que eu pensei, como eu agi, o que passou pela minha mente. Então eu estou colocando isso diante do Senhor. Lava o meu coração, lava a minha alma, me lava todo, faz como Pedro, né? E aí Deus olha para a gente quando a gente está orando assim, Ele fala assim: não, o que você precisa é participar da comunhão dos discípulos de Jesus e lavar os teus pés. E você lava os teus pés quando você está em comunhão com os outros. E aí o próprio Cristo vem e nos lava os pés para que a gente ande por caminhos de bênção e sejam bênção para as outras pessoas também. Então Pedro vai nos lembrar: você é alguém que é eleito de Deus. Você é alguém que foi chamado para viver uma vida sacerdotal, ou seja, sacrifícios de louvor a Deus. Você é uma nação santa, um povo que Deus separou. E mais, você faz parte de um povo exclusivo de Deus. E aqui Pedro continua nos ensinando algumas coisas extraordinárias. A primeira delas, presta bem atenção nisso. A nossa identidade espiritual, isso é, quem nós somos, ela tem um caráter tanto individual quanto coletivo. Eu vou repetir isso. Quem você é no reino de Deus, aquilo que Deus identifica você, diz respeito a um aspecto que é individual, só você, mas diz respeito a um aspecto que é coletivo, que diz respeito à igreja como um todo, os discípulos de Jesus. Veja o aspecto individual. O Pedro vai dizer que você recebeu uma nova vida, você nasceu de novo. Então quer dizer que você tem uma relação individual com Deus. É por isso que eu não posso viver a sua vida espiritual. E você não pode viver a minha vida espiritual. É por isso que às vezes a gente vê um pai santo, mas um filho, como é que eu chamaria? Nem um pouco santo. Não é isso? Às vezes a gente vê o contrário, um filho santo, mas um pai que só a graça de Deus. Porque não dá para o pai viver a vida espiritual do filho, nem o filho do pai. Esse é um aspecto que é individual conosco e Deus. A sua experiência com Deus precisa ser você e Deus. Mas pastor, a minha mãe é uma mulher de oração, amém. Mas não é você. O meu tio tem muitos dons, ok, mas não é você. Precisa ser você e Deus. Porque você nasceu de novo. A prova que você nasceu de novo é que você recebeu um novo coração e você é uma nova pessoa em Deus. Tem um segundo aspecto da individualidade nossa, que a gente não pode esquecer jamais. Se nós fomos gerados de novo, nós somos gerados de novo para viver uma nova vida. E que vida é essa? A vida sacerdotal que Pedro está ensinando para a gente.
Você não é mais dono de você mesmo. Tenta lembrar o que fazia o sacerdote no Antigo Testamento. O Antigo sacerdote não poderia falar assim, não, olha, hoje eu vou fazer o que eu quero fazer, o que me vem na telha, o que o meu coração está mandando. Não, o sacerdote não fazia isso. O sacerdote era um representante do povo para Deus. Portanto, ele sempre estava à disposição das pessoas. E sempre estava à disposição de Deus. Isso é viver uma vida sacerdotal. É continuamente você ter o aroma de Cristo. Essa expressão é muito bonita na Bíblia, não é não? A gente ter o aroma de Cristo. E aí, como é que você está cheirando? Não estou falando esse calorzão que a gente está aqui, que a gente fica meio passado um pouco, né? Mas eu estou falando assim, a sua vida tem aroma? As pessoas veem esse aroma de Deus? Ou a sua vida, onde você chega, o pessoal faz assim? Tem odor? Pois é, aquilo que nos identifica com Cristo é quando o nosso cheiro é o cheiro de Cristo, o nosso aroma é o aroma de Cristo. Ou seja, as pessoas identificam o brilho da luz de Deus na nossa vida. Nós temos mensagem de paz, de esperança, de confiança, que levanta as pessoas, que encoraja as pessoas, porque o Espírito de Deus que está em nós se revela nessa relação com o próximo. Você foi gerado de novo para uma nova vida, e para viver uma nova vida, que é uma vida sacerdotal. Isso depende de você e Deus. Mas a sua relação com Deus não acaba por aí, porque tem os aspectos coletivos da vida com Deus. E aí o Pedro vai dizer assim, você não está sozinho, você jamais conhecerá Deus sozinho, você precisa caminhar com os outros discípulos de Jesus, porque há coisas na nossa vida que nós só aprendemos quando a gente começa a conviver com alguém. Você sabe disso, não é verdade? Você se lembra quando você estava namorando? Lembra disso? Faz muito tempo, não faz? Você lembra? Então, quando você estava namorando e a sua namorada olhava para você, ela conhecia as suas qualidades, certamente. Mas ela conhecia todos os seus defeitos? Imagina. Por exemplo, você dava presente para ela, depois casou, faz 20 anos que não rola presente. Pois é, toquei o coração de vocês aqui, tá vendo? E não é profecia, não é nada disso, é só experiência da vida, não é? Pois é, quando é que a gente conhece? Quando é que a gente conhece os nossos limites? Como é que a gente conhece como a gente lida com as coisas? A hora que você começa a conviver com outra pessoa. Tem pessoas que já me falaram assim, pastor, eu sei que a gente tem que estar na igreja, no corpo de Cristo, entendo tudo isso, mas igreja é um negócio complicado, tem umas pessoas meio complicadas, de vez em quando a gente é meio cutucado por um, e pisa no pé do outro, e o outro não olha, é meio complicado esse negócio de igreja, né? Não tem uma outra solução? Eu disse, não tem. Porque a igreja, presta atenção, a igreja é como a arca de Noé. Ela pode estar mal cheirosa, apertada, mas é o único lugar que você está livre do dilúvio. Amém, gente? Então se acostume com isso. Você está livre do dilúvio se você estiver andando com os discípulos de Jesus. E é isso que ele está ensinando para a gente. Como é que a gente desenvolve paciência, que é fruto do Espírito? Ser paciente com você mesmo é a coisa mais fácil do mundo. Agora começa a conviver com alguém. Com aquele primo que veio lá do Rio de Janeiro morar com você. E o cara nem escova o dente. O cara não arruma o quarto. Você vai ter que aprender isso. Limites, domínio próprio, essa coisa fácil para nós, né? Todos vocês se dominam muito bem, não é isso? Pessoas sensatas. A gente tem tanto problema com o domínio próprio que a gente precisa de muita lei. Para controlar quem? A gente. Senão a gente vira bicho. Precisa de lei para proibir a gente de fazer algumas coisas.
Domínio próprio, a gente só cresce no corpo de Cristo, no contato com o outro, no meio das dificuldades. Aí Deus vai olhando a gente crescer e vai dizendo assim: lá está o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Você vai se lembrar que ele disse isso para alguém quando foi batizado. É isso que Deus quer dizer de mim e de você. Então você precisa conviver com os outros discípulos de Jesus, porque esse é um aspecto do seu crescimento coletivo espiritualmente. É isso que o Pedro está nos ensinando. Mas aí o Pedro vai adiante e ele começa a nos ensinar o que é esse quarto ponto que nós estamos pregando aqui. O que significa ser um povo exclusivo de Deus? Presta atenção aqui, o que é exclusividade? Exclusividade diz respeito a você ter características inerentes a um grupo específico. Isso é ser exclusivo. Ser exclusivo é você ter algumas coisas semelhantes com alguém ou com um grupo que faz desse grupo exclusivo. E é isso que o Pedro está ensinando para nós assim. Vocês são um povo. Um povo é gente que tem a mesma identidade, uma identidade exclusiva e faz parte de um corpo. Por exemplo, tem gente que é exclusivamente corintiano. Tem que se converter, claro, mas faz parte do nome. Porque a Bíblia fala assim: sede santos. Há quem entenda que é torcer para os santos isso, né? Já tem os palmeirenses que vão dizer assim: não, num domingo antes da crucificação, Jesus entrou com a palmeira. Palmeirinha tá bem, né? Tá bem. Mas aí tem gente que vai dizer: não, você tem que ouvir, você tem que ser um São Paulino, ouvir Paulo. Paulo é o grande apóstolo da Bíblia. E a gente vai fazendo parte de coisas mais exclusivas. Mas o que Pedro está dizendo aqui, não é só isso não. Você tem que fazer parte de um povo que é exclusivo de Deus e é exclusivo para uma missão. E aí a Bíblia vai dizer que você é tão exclusivo para Deus, que o Espírito de Deus, olha a palavra dramática, tem ciúmes de você. Entendeu o que está sendo dito aqui? Deus não compartilha você. Você não pode adorar alguma coisa e a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a você e a Deus. Você não pode servir às riquezas e a Deus. Porque o Espírito de Deus considera você exclusividade dele. E exclusividade é uma relação íntima de aliança. Você já pensou? Pensa comigo aqui, o que é o contrário de amor? O que vocês identificariam como, o que é o oposto de amor? O que vocês acham? Não é. O ódio não é o oposto de amor. Eu sabia que você ia dizer isso. O oposto de amor é indiferença. Não é o ódio. Porque o ódio, ele está muito perto do amor. Não sei se você já percebeu isso. Eu vou voltar à sua adolescência de novo. Quando você namorava na adolescência, e você amava muito, mas aí alguém pisava na bola, você ficava como? Muito perto do ódio, pastor. Muito perto, uma sapatada, uma coisa assim. Porque o amor, se ele não tomar cuidado, ele está muito perto do ódio. Então, o ódio não é o oposto do amor. O oposto do amor é a indiferença. A pior coisa do mundo que pode acontecer para nós, seres humanos, é não ser notado. É você ser invisível. É ninguém prestar atenção em você. É isso que é o oposto. E é isso que Pedro vai nos ajudar a entender aqui, que o Espírito de Deus, ele tem a nossa vida como tão exclusiva para Ele, que Ele tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus, ele não fica indiferente a nós. Isso é uma coisa que deve atentar, o nosso coração deve atentar isso,
Porque há uma relação, que é uma relação, digamos assim, quase que passional, por assim dizer. Essa relação com o Espírito de Deus, que está nos santificando, e porque Ele está nos santificando, Ele cuida da gente, Ele quer exclusividade da gente, porque a gente está se conhecendo e se tornando praticamente um em Jesus Cristo. E essa experiência de ser exclusivo de Deus vai nos levar à compreensão do que a Bíblia chama aquilo que é o grande projeto de Deus, uma família. Tem coisa que é mais exclusiva do que uma família? A família é tão exclusiva e nos liga tanto, que teve um pensador que disse assim: família é igual, não é catapora, eu acho que foi outro nome que ele disse. Como é o nome daquela doença que você fica pintadinho, fica umas marcas assim? Hã? Mussarela? Não, mussarela é queijo. Varicela. Conhece essa doença? Então, o escritor disse assim, que família é igual varicela. Você tem quando criança e fica marcado para o resto da vida. Não é assim? Pois é. Por quê? Porque é um nível de exclusividade na família. É o mesmo sangue. Você está junto, você compartilha. Seu irmão pode pensar muito diferente de você. Você briga com seu irmão. Mas se outra pessoa de fora brigar com seu irmão, você vai e briga com a pessoa. Não, mas você estava xingando o seu irmão. Não, mas eu posso porque é meu irmão. Não, eu posso xingar. Não, você não, só eu que posso. São as peculiaridades da família, né? E o que Deus está fazendo? Deus está criando uma grande família. A primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel, dá problema na primeira família. Deus escolhe outra família, a família de Noé. Começa de novo a humanidade em Noé. Dá problema de novo. Gênesis 6, Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala para ele assim: em ti serão benditas todas as... O projeto de Deus é uma família. Todas as famílias da terra. Aí vem a família de Abraão, Isaac e Jacó, dá problema também. Aí Deus chama um homem segundo o seu coração. Quem é ele? Davi. E na família de Deus, Deus promete o quê? Da tua descendência vai sair um que governará para todo sempre. Família. A família de Davi, um monte de problemas. Até que nasce uma criança na Palestina 2000 anos atrás. E aí Deus começa o seu próprio projeto de família. Não mais com famílias humanas que falham, não com homens falhos, mas com um homem perfeito chamado Jesus Cristo, o Deus homem. E ele está formando uma família. Ele começa com 12, e ele chama os 12, e dos 12, ele tem 3 que é mais próximo dele. Daqui a pouco ele chama mais 72. Daqui a pouco tem 120. E eles são invadidos pelo Espírito Santo de Deus no Pentecostes. E a família de Deus vai aumentando. E essa família vai aumentando tanto, que ela chega até aqui a Vila dos Remédios, Comunidade Atos, hoje. Você faz parte dessa família de Deus. Uma família que é exclusiva de Deus. E Deus ama tanto você, que o amor dele é um amor que tem ciúmes. Ou seja, você jamais será indiferente para Deus. Não é porque você vale muito, é porque Jesus Cristo vale muito. E a vida dele foi dada em teu favor. Você já percebeu isso? Você não podia pagar, Deus pagou. O que você não podia fazer, Deus fez em Jesus de Nazaré. Mas agora você é chamado para ser geração eleita. Sacerdotes e reis do Deus Altíssimo. Nação santa e povo exclusivo de Deus.
Pastor, o que significa ser povo exclusivo de Deus? Significa fazer parte de uma família que é muito curiosa. Porque a Bíblia vai ensinar que quem faz parte dessa família recebeu um novo coração. O profeta Ezequiel vai dizer que Deus tirou o nosso coração de pedra, ou seja, um coração duro, e nos deu um coração de carne, um coração sensível a Deus. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida. E nós recebemos uma nova vida com uma nova função, para fazer parte de uma nova família, e para ser povo exclusivo de Deus. Entendeu porque você não pode ter outro Senhor? Que você não pode servir a dois senhores? Você não pode servir a falsos deuses? Porque você é exclusivo de Deus. Amém, gente? Tudo isso para quê? Tudo isso para que esse povo exclusivo de Deus seja exclusivo na missão resgate de Deus da humanidade. Você foi escolhido por Deus, mesmo que você não entendeu. Talvez você veio aqui hoje, convidado por alguém, nem estava programado para vir hoje aqui, nem tinha ideia que viria hoje aqui, mas Deus encontrou você, sem que você percebesse, e Ele trouxe você aqui para ouvir o amor dEle por você. E Ele trouxe você, para você não ter uma ideia equivocada da sua identidade. Você não é um Zé Ninguém, você é um amado de Deus. Mas você também não é acima dos outros para se considerar melhor. Você é um amado de Deus e esse amor é exclusivo. E você precisa viver uma vida exclusiva para Ele. Isso é ser povo exclusivo de Deus. Mas talvez você está pensando assim, pastor, mas como é que é a família de Deus? É todo mundo igualzinho? É todo mundo meio robozinho? Todo mundo fala varão? A gente inventa isso, não está na Bíblia, mas a gente inventa essas palavras, né? Crente tem dialetos, não tem? Por exemplo, dependendo do crente que você falar, ele vai falar, e aí, varão, tudo bem? Como vai o manto? Aí você fala, como que é? Manta? Não, como vai o manto? Está no óleo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo é que a família de Deus é uma família tão bonita, tão bela, que Ele pegou gente de toda raça, tribo, língua e nação. Tem um japonesinho que é tão filho de Deus quanto você. Tem um africano que é irmão do inglês. E tem um russo que é irmão do angolano. E é por isso que não faz sentido um discípulo de Jesus que despreza as pessoas. É por isso que não faz sentido cristãos racistas. Porque Deus trouxe todos para a sua família. E a família de Deus tem gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E a esses que viveram os sofrimentos do mundo, vai chegar um momento que Deus vai acolhê-los, e a Bíblia vai dizer no Apocalipse, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é evangelho de Jesus. Isso transforma a vida. Isso muda o ser humano. Isso dá novos horizontes para o ser humano. E a gente começa a perceber quem eu sou, o que me define. O que me define é aquilo que Deus fala a respeito de mim. E quem eu sou gerado de novo. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo no meu tempo. Eu faço parte de uma nação santa, um povo escolhido de Deus e um povo que é exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas e belezas desse Deus. As pessoas precisam ver a beleza de Deus na sua vida. As pessoas precisam perceber quando você tinha tudo para retrucar um mal e você perdoar. E quando você perdoar, as pessoas vão falar assim, tem beleza na vida dessa pessoa. E a beleza de Deus. Você não pode ser indiferente ao mal no mundo, aos problemas do mundo. Quando você encontrar alguém que ninguém faria nada por ele, Deus vai usar a sua vida.
E quando você for usado por Deus, alguém vai olhar e vai dizer assim: Deus existe. E você vai falar: existe mesmo. Ele não só existe longe, mas ele está aqui dentro de mim. E eu vou repartir esse Deus com quantas pessoas eu puder fazer. Quem você é, define o que você faz com a sua vida. E é por isso que você precisa entender. Você não é um cara gospel, você não é um religioso, você não é um cristão domingueiro, você não é um dizimista, você não é nada disso. Você é geração eleita de Deus. Para viver uma vida sacerdotal, em entrega, em sacrifício vivo. Você faz parte de um povo santo que Deus está formando, a sua família. E essa família é exigida dela exclusividade no serviço de Deus. E é por isso que você não pode ter dois senhores. É por isso que não pode haver falsos deuses na sua vida. E é por isso que eu quero orar por você hoje, para que, se houver um falso Deus na sua vida, se houver alguma coisa que está tirando a exclusividade da habitação do Espírito Santo em você, vai cair por terra em nome de Jesus hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, nosso Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra que, como aprendemos, é guia para a nossa vida. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui hoje e que Ele está trazendo salvação para vidas hoje, está trazendo cura para os doentes hoje, libertação para os cativos dos vícios. O Espírito de Deus está aqui. E quando o Senhor se manifesta entre nós, coisas extraordinárias acontecem. Portanto, Senhor, cuida das necessidades do seu povo. Aqueles que vieram com o coração ardendo para ouvir o Senhor falar com eles. Aqueles que nem sabiam quem eles eram, estavam perdidos, não se achavam amados, acolhidos. Aqueles que não se sentiam notados, abandonados. Mas hoje o Senhor os fez saber. Eles são geração eleita de Deus. Eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles fazem parte de uma nação santa, de uma família exclusiva que o Senhor está formando. Pai, mas essas famílias, ela não é só formada por gente bonita, cheirosa, resolvida, rica. Essa família é formada pelo caído, pelo cego que está na entrada da cidade, pela prostituta que não tem mais sentido na vida e precisa de água viva, pelo homem da mão mirrada que se sente aleijado na sociedade. A sua família é formada por gente de toda cor, amarelos, negros, brancos, vermelhos, porque nós temos o mesmo sangue. O mesmo sangue, o sangue de Jesus nos comprou. Então não há pessoas menores e nem maiores, porque nós estamos unidos pelos laços do sangue precioso de Jesus Cristo. É esse sangue que nos comprou, é esse sangue que nos deu essa nova vida, é esse sangue que corre no nosso novo coração, é esse sangue que nos faz sacerdotes do Deus Altíssimo no nosso tempo. É esse sangue que nos identifica como uma nação santa. É esse sangue que nos faz povo exclusivo de Deus, para a gente anunciar as grandezas de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a justiça de Deus. Portanto, nos renova nessa noite, Senhor. Faz pulsar esse novo coração. Pai, talvez eu esteja falando a pessoas que eles já nasceram de novo, mas em algum momento de suas caminhadas eles perderam a alegria, perderam a motivação, eles esqueceram quem eles eram, perderam a sua identidade. Mas comunica isso ao coração deles hoje. Eles são eleitos de Deus, são geração eleita, fazem parte de uma nação santificada, e Deus está os renovando nessa noite. Mas talvez eu esteja falando para pessoas
que não experimentaram esse novo nascimento ainda. Portanto, o teu Espírito Santo, que conhece o ser humano, toca esses corações, que eles possam sentir o teu amor inundando a vida deles, que Jesus Cristo possa ser uma realidade na vida deles, que eles se sintam cheios do amor de Deus e do Espírito de Deus, e que eles te conheçam como um único Senhor e Salvador. Faz isso, Senhor, levanta pessoas nessa noite, levanta os caídos, levanta os desesperançados, levanta, Senhor, para a glória de Deus, e comunica quem eles são de Deus, formado por uma família de laços de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Receba esse impulso do Espírito Santo de Deus. Você é um eleito do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus.